Olá, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Tudo em paz? Hoje eu trago uma dica muito tranquila. Nós vamos falar sobre o flagrante, isso mesmo, sobre a prisão em flagrante nas diversas espécies de crime. Então eu quero tratar com vocês aqui algumas espécies de crimes e como que a jurisprudência, como que a doutrina se porta pela possibilidade ou não da prisão em flagrante. O primeiro crime que eu quero abordar com vocês, a primeira espécie de crime que nós vamos abordar é o crime permanente. E aí, é possível ou não é possível a prisão em flagrante diante da ocorrência de um crime permanente? Galera, quero que vocês dêem uma olhada aí no artigo 303 do Código de Processo Penal. E o crime permanente nós sabemos que é aquele onde a situação de flagrância se protrai no tempo, a situação de flagrância se prolonga no tempo. Por exemplo, o caso mais comum que nós temos, o porte de droga, o porte de arma na residência. Veja que durante o período onde aquele porte está ocorrendo, o crime está se prolongando no tempo. Isto é exemplo de crime permanente. E aí, nessas situações, ocultação de cadáver, sequestro, porte de droga, porte de arma, é possível a prisão em flagrante? Pessoal, era muito tranquilo que sim, era muito tranquilo o entendimento jurisprudencial no sentido de que, diante do crime permanente, era possível a prisão em flagrante. Agora eu quero que nós tenhamos o máximo de cuidado neste tema. Isso porque no julgamento do habeas corpus 138.000, anotem aí, habeas corpus 138.565, a segunda turma do STF, a segunda turma do Supremo, entendeu que o policial só pode entrar na casa, só pode entrar na residência do sujeito, havendo crime permanente, se ele tiver ordem judicial, se tiver de posse de um mandado de busca e apreensão. Ou então se houver fundada razão, fundada suspeita, for evidente a razão, evidente a suspeita de que naquele local ocorre o crime, de que naquele local ocorre o delito. Nesse sentido, o professor Nicoliti, ele já trazia esse entendimento em sua obra, o professor André Nicoliti já trazia esse entendimento, porque ele fala que o flagrante é a visibilidade material do crime. Precisa haver uma evidência, uma percepção aos sentidos de que uma daquelas situações do artigo 302 está acontecendo. Se não houver essa percepção material, se não houver essa evidência aos sentidos de que uma daquelas situações do artigo 302 está acontecendo, o policial precisa da ordem judicial. O policial precisa estar de posse do mandado de busca e apreensão. Nesse sentido aqui, eu trouxe esse entendimento do professor Nicoliti, onde ele diz o seguinte: o que autoriza o ingresso no domicílio é a percepção do cometimento do crime, ou seja, a percepção aos sentidos de que o flagrante está acontecendo, de que o crime está acontecendo. Para ele, o simples cometimento do crime, o simples fato do crime estar acontecendo, mas não está perceptível aos sentidos, exige a cautela da ordem judicial, exige a cautela da autoridade policial representar pelo mandado de busca e apreensão. Então, cuidado, fechando aqui o entendimento, no crime permanente, por exemplo, sequestro, porte de droga, porte de arma, ocultação de cadáver, é possível o flagrante se houver aí uma percepção aos sentidos, foi evidente aos sentidos de que eu tenho alguma das hipóteses do artigo 302. Caso contrário, é necessário o mandado de busca e apreensão, a ordem judicial, para proceder à prisão. Tranquilo, galera? Beleza? A nossa segunda modalidade, segunda espécie de crime aqui, são os crimes habituais. Os crimes habituais. Aqueles crimes que precisam de uma reiteração de conduta. Veja que o crime habitual ele não se configura apenas como uma conduta. É preciso uma reiteração de conduta. Olha que exemplo bacana. Casa de prostituição. Artigo 229 do Código Penal. Uma única conduta não configura o crime, então eu preciso de reiteração de conduta. Por esse motivo, prevalece na doutrina que o crime habitual não permite o flagrante.
não é possível, esse é o entendimento majoritário, não é possível a prisão em flagrante diante do crime habitual. Por quê? Porque a prisão em flagrante se dá em um ato único, o crime estar acontecendo, o sujeito vai lá, na forma do artigo 302, e procede à captura. Então tem um ato único. Aqui no crime habitual não é um ato único, eu preciso de reiteração de conduta, por isso prevalece que no crime habitual não é possível o flagrante. Não tem como ter a comprovação da reiteração de conduta naquele instante do flagrante. Tranquilo, meus amigos? Vamos para a nossa terceira espécie de crime, terceiro grupo de crime aqui para a gente analisar se cabe ou não cabe a prisão em flagrante. Quero que vocês anotem aí os crimes de ação penal privada e também os crimes onde eu tenho uma ação penal pública condicionada à representação. Então veja, se o crime for de ação penal privada ou se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, é possível a prisão em flagrante? Cuidado, aqui eu quero a atenção de vocês. Imagina aí o crime de estupro, o crime de injúria. Veja que eu tenho aí crimes de ação penal privada, crime de ação penal pública condicionada à representação. E a minha pergunta é, cabe o flagrante ou não cabe o flagrante no estupro, na injúria racial? Cabe. Cuidado aqui. É possível a captura. É possível capturar o sujeito. Lembra que o flagrante ele é dividido, é fragmentado em várias fases. Então é possível capturar o sujeito. Agora, a lavratura do APFD vai depender da manifestação da vítima. Para que o delegado lavre o APFD, para que o delegado ratifique a prisão em flagrante, ratifique a prisão daquele sujeito que foi conduzido coercitivamente, é preciso manifestação da vítima. Porque eu estou analisando crimes de ação penal privada, é preciso o requerimento da vítima, ou ação penal condicionada à representação, é preciso a representação da vítima. São modalidades aí de condições de procedibilidade. Tranquilo? Então aqui é possível o flagrante, mas a lavratura requer a manifestação do ofendido, requer a manifestação da vítima. Tranquilo, amigos? Beleza? Vamos então para a nossa quarta modalidade, quarta espécie de crime e analisar se cabe ou não o flagrante. Crimes formais. E aí, galera, em relação aos crimes formais, é possível ou não a prisão em flagrante? Aqueles crimes de consumação antecipada, por exemplo, a corrupção passiva. E aí, nos crimes de consumação antecipada, exemplo, corrupção passiva, que é uma modalidade de crime formal, é possível o flagrante ou não é possível o flagrante? Galera, é possível, mas aqui é necessário que a gente tenha uma observação, porque é possível o flagrante, mas esse flagrante ele deve ocorrer enquanto o agente, o sujeito, estiver na situação de flagrância. E não quando ele obtiver o resultado. Veja que o instante da flagrância, da prisão em flagrante, não é quando o agente obtém a vantagem, mas sim quando a conduta do agente está incidindo em uma das hipóteses do artigo 302. Isso porque, em relação ao crime formal, nós sabemos que ele é de consumação antecipada. Então veja, enquanto o crime acontece, eu posso ter o flagrante, mas lá na frente, quando ele obtiver o benefício, aí eu não tenho situação de flagrância. Beleza? Então não é possível flagrante no momento aí, na verdade, é possível flagrante durante a situação de flagrância, enquanto estiver nas hipóteses do artigo 302, mas não no momento do exaurimento do delito. No momento do exaurimento do delito, que é quando ele obtém a vantagem, que é quando ele obtém o benefício, não é possível. Tranquilo? Beleza? Eram essas as observações em relação às espécies de crime, se cabe ou não flagrante. Vimos crime permanente, crimes habituais, os crimes aí que eu preciso efetivar uma condição de procedibilidade, que é os crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada, e os crimes formais, aqueles de consumação antecipada, onde é possível flagrante durante a execução do crime, mas não no exaurimento, que é onde o sujeito obtém a vantagem. Beleza? Tranquilo? Vou aproveitar o espaço aqui para colocar outras dicas.
Esses vídeos, galera, minha intenção é que a gente feche o máximo de informações sobre a prisão em flagrante. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo tudo de prisão em flagrante. Então, eu quero uma observação agora sobre a lavratura do APFD. Pessoal, letra muito bonita, eu tô ligado, tá? Precisa de muita dedicação, tá? Para chegar nesse nível aí. Vamos lá, a lavratura do APFD. Quem é a autoridade com atribuição para lavrar o flagrante? Quem é o delegado de polícia aí com atribuição para lavrar o flagrante? Pessoal, a autoridade policial com atribuição para fazer a lavratura do APFD é a do local onde o agente foi capturado. Cuidado com isso, galera. A autoridade com a atribuição para a lavratura do APFD é a autoridade do local da captura do agente e não o local do crime. Entendeu? Veja que o delegado com a atribuição para fazer o APFD é aquele da captura, do local da captura e não do local da execução do crime. Se no local da captura não houver autoridade policial, o sujeito deve ser conduzido a uma autoridade mais próxima. É o que diz o artigo 308 do Código de Processo Penal. Artigo 308 do CPP. Caso no local não haja autoridade, se no local onde houve a captura não haja autoridade policial, o preso deverá ser apresentado no local mais próximo, para a autoridade policial do local mais próximo. Cuidado com um ponto. Se o crime for um crime militar, um crime previsto no Código Penal Militar, ou seja, um crime praticado por militar, neste caso, a autoridade com a atribuição para fazer a lavratura do APFD é o oficial militar com a atribuição para o caso. Então veja que, se tratar de um crime previsto no Código Penal Militar, a autoridade é o oficial militar com essa atribuição. Tranquilo? Então, tem a lavratura do APFD que é feita pela autoridade policial do local da captura e não do local do fato. Vamos trabalhar duas figuras aqui que eu preciso ter no flagrante. A figura do condutor do flagrante e a figura das testemunhas do flagrante. O que eu tenho de importante para vocês anotarem aí? Pessoal, o condutor é o sujeito responsável pela apresentação do preso ao delegado de polícia. É o sujeito responsável pela apresentação daquele sujeito capturado à autoridade policial. Lembra quando eu falei das fases da prisão em flagrante, que nós vimos que eu tenho a captura, depois a condução coercitiva, depois a apresentação à autoridade policial? O condutor é esse sujeito que faz a apresentação. E ele pode ser um particular, não precisa ser necessariamente um agente do Estado. Nós vimos que é possível o flagrante facultativo, onde qualquer do povo tem aí o exercício de um direito de fazer a prisão em flagrante. Então veja que o condutor pode ser um policial, mas pode ser também um particular. Não é necessário que ele tenha presenciado o crime. Tá, galera? Não é necessário que o condutor tenha presenciado o crime. Imagina que um particular viu o crime em flagrante, chama aí o auxílio da Polícia Militar. A Polícia Militar não presenciou o crime, mas faz a condução. Então não é necessário que o condutor tenha presenciado o crime. O condutor é o primeiro a ser ouvido no APFD. Durante a lavratura do APFD, o condutor é o primeiro a ser ouvido. Tranquilo? Beleza? E as testemunhas? As testemunhas são ouvidas após o condutor. É preciso duas testemunhas, tá? Duas testemunhas devem ser ouvidas para a lavratura do APFD. Se não houve testemunha presencial do fato, se não há testemunha presencial, testemunha que viu o fato, por exemplo, o flagrante está sendo ratificado com base em uma outra prova, é preciso pelo menos duas testemunhas de apresentação, duas testemunhas que vão narrar a apresentação, a entrega do preso à autoridade policial. Neste ponto eu quero que vocês leiam o artigo 304 do CPP. Tá? 304 do CPP, eu preciso de duas testemunhas. Se as testemunhas não presenciaram o crime, eu preciso pelo menos de duas testemunhas
de apresentação. Tranquilo? Beleza? Lavrou o flagrante, a autoridade policial lavrou o flagrante. Nós sabemos que tem um prazo de 24 horas para comunicar à autoridade judiciária, ao juiz. Se não comunicar, a prisão é ilegal e se é ilegal, sabemos que cabe relaxamento. Vem cá, meus amigos. O delegado comunicou ao juiz. Quais as providências o juiz deve tomar após a comunicação do flagrante? Então veja, o que o juiz pode fazer após receber a comunicação da prisão em flagrante? O juiz tem 3 possibilidades. A primeira é, verificando que a prisão é ilegal, ele vai relaxar. O juiz, verificando que o flagrante está ilegal, ele vai proceder ao relaxamento, sem prejuízo de impor alguma das medidas cautelares diversas da prisão. Já falamos aqui sobre os artigos 319, 320, mas enfim, prisão ilegal deve ser relaxada. Se a prisão tiver legal, tiver ok, o juiz ele vai converter em preventiva. Então veja, tendo os requisitos da preventiva, o juiz vai converter a prisão legal em preventiva. Uma terceira possibilidade, o juiz pode conceder liberdade provisória. E o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Liberdade provisória com ou sem fiança, podendo inclusive cumular aí a liberdade provisória com outras medidas cautelares diversas da prisão. Quero que vocês dêem uma olhada nesse ponto no artigo 321 do CPP. Então, olha, que bacana, que fácil. O delegado ratificou a prisão em flagrante, comunicou ao juiz, porque se não comunicar, a prisão torna-se ilegal. O juiz pode relaxar se a prisão for ilegal, converter em preventiva, havendo os requisitos, ou conceder liberdade provisória, podendo cumular com medidas cautelares diversas da prisão. Para a gente terminar aqui essa quantidade de dica muito bacana que deu para a gente aproveitar muita dica que eu tinha separado para vocês, eu quero falar um pouco sobre a natureza jurídica da prisão em flagrante. Galera, vocês vão estudar normalmente que a natureza jurídica da prisão em flagrante é uma prisão cautelar. E eu até escrevo isso também. A prisão em flagrante ela é uma prisão cautelar ao lado da prisão provisória e, na verdade, da prisão temporária e da prisão preventiva. Todas essas modalidades de prisão provisória. Então eu teria como prisão cautelar o flagrante, a temporária e a preventiva. Ocorre, meus amigos, o seguinte, que antigamente, antes da Lei 12.493 de 2011, o sujeito poderia ficar o processo inteiro preso em flagrante. Então, daí era tranquilo essa noção de que a prisão em flagrante era uma modalidade de prisão cautelar. Só que agora, como está aqui no quadro, o sujeito ele não fica mais o tempo todo preso em flagrante, porque o juiz é comunicado do flagrante e poderá relaxar, se tiver ilegal, ou aplicar uma das medidas cautelares. Então veja, após o flagrante o juiz vai aplicar uma das medidas cautelares, ou a prisão preventiva, ou a liberdade provisória, podendo ser acumulada com outras cautelares diversas da prisão. Daí porque seria mais técnico a gente falar a partir de agora que a prisão em flagrante ela tem uma natureza pré-cautelar. Porque é uma espécie de prisão imposta antes de uma medida cautelar, que é a preventiva ou a liberdade provisória, que pode ser acumulada com outras cautelares diversas da prisão. Tranquilo, amigos? Beleza? Sei que já estendi demais nesse vídeo, mas tem mais uma dica aqui que eu não quero deixar de falar para vocês. Na verdade, é só indicar a leitura de um artigo. O artigo 304, parágrafo 4º do CPP. Pessoal, na verdade esse dispositivo foi alterado pelo Estatuto da Primeira Infância e eu vou ler a redação dele para que vocês entendam o que eu quero falar. Olha, da lavratura do APFD deverá constar informação sobre a existência de filhos, idade dos filhos e se possui alguma deficiência, devendo indicar também o nome e o contato dos responsáveis. Aqui é o seguinte, o 304, parágrafo 4º. Se o sujeito é preso em flagrante, durante o interrogatório, o delegado deve perguntar se ele tem filho menor, se esse filho menor possui alguma deficiência e quem são os sujeitos responsáveis aí
por esses menores com deficiência. Na verdade, é uma medida de tutela, uma medida de proteção. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fechamos aí nossas dicas sobre prisão em flagrante. Fiquem com Deus e tamo junto.